Deputado federal Eunício Oliveira, hoje prestigiando a vinda do presidente, junto com Camilo e Eumano, no Banco do Nordeste, aniversariando algumas pastas que atendem principalmente as duas principais pastas, Crédito Amigo e Agramigo. Wellington Freitas, Diário Vale do Ceará, deputado. Bom, aqui está alguém que sempre defendeu, né, os pequenos, os microagricultores. Aqui está alguém que está com um novo projeto, que é o 1024, que vai ser aprovado mais tardar nesses próximos 20 dias, está no plenário da Câmara com regime de urgência, para beneficiar o microagricultor, o microcomerciante e o microempresário. É a reedição da chamada Lei Eunício Oliveira. Então, está aqui nesse momento com o presidente Lula, comemorando os 25 anos do Crédito Amigo, e o presidente defendendo que nós temos que fazer a renegociação, que nós devemos fazer, baixar ainda mais a taxa de juros. Então isso para mim encheu o coração de alegria, porque essa é a minha bandeira, não de hoje, mas desde o meu primeiro mandato em 1998. Deputado Eunício, MDB do Estado de Ceará e Brasília, o senhor tem projeto para voltar a presidir aquela casa? Olha, todo mundo que está no mandato, né, tem, obviamente, anseios, desejos. Eu já tive o privilégio de presidir o Congresso Nacional, de presidir o Senado, de ser líder durante 12 anos pelo meu partido, de ser presidente das duas comissões da CCJ, né, de ter sentado, inclusive, na cadeira de presidente da República. Então, eu estou lá para ajudar o povo cearense, para ajudar o presidente Lula a fazer um grande governo, porque nós temos muita dificuldade dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Então, eu hoje até conversava com o líder do governo aqui, dizendo que nós temos que melhorar a nossa articulação lá dentro, para que a gente possa, né, evoluir nesse processo e o Lula possa fazer o governo que todos nós desejamos que ele tenha condições de fazer. Então, quanto a projetos futuros, eu sempre disse o seguinte, eu sempre trabalhei muito, né, saí de casa muito cedo. Disseram que o senhor seria o candidato do presidente Lula novamente à Câmara. Quer dizer que o senhor não quer voltar a presidir a Câmara? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que vamos abrir conversas, vamos dialogar. Isso não é uma imposição. Obviamente que o governo não deixará de ter um candidato a presidente da casa e obviamente que se esse for o desejo do presidente Lula, será o meu desejo. Comportamento do MDB no estado será capital e interior. Como é que estão as articulações? Muito boa, vocês sabem da relação que eu tenho pessoal com o ex-governador Camilo Santana, vocês sabem da relação que a gente tem com o Eumano, fizemos ele governador ainda no primeiro turno, o MDB foi o primeiro aliado, o PT não tinha nenhum aliado, o MDB foi o primeiro aliado, depois veio o PP do Zezinho Albuquerque, e aí nós fizemos uma aliança com a população do Ceará e ganhamos as eleições no primeiro turno, inclusive elegendo Camilo senador, era só uma vaga. Nas próximas eleições, nós vamos, se Deus quiser, temos 2 vagas de senador, eu desejo encerrar minha carreira disputando essa vaga de senador, espero que o povo do Ceará entenda que eu tenho procurado desde 1998, quando eu entrei na vida pública no Ceará, buscar fazer o meu dever de casa, atender a população, principalmente aquela população mais pobre. E hoje o Lula me confortou com uma frase de dizer que não são os banqueiros, não são os grandes empresários que nos elegem, é o povo cearense, é o povo brasileiro. E a esse povo cearense eu sempre sou muito, mas muito grato. A nossa relação no estado de Ceará, nós vamos discutir município a município, inclusive Fortaleza, nós não temos nenhuma posição efetiva, definida, radical, nem do lado do MDB, nem do lado do Partido dos Trabalhadores, nem pelo Eumano, nem pelo Camilo. Nós vamos fazer uma grande aliança e, se Deus quiser, termos a maioria em todos os municípios cearenses. O senhor falou de voltar ao Senado. Eu tenho informações, inclusive conversei com o Guimarães. Ele também tem esse desejo. E temos o Cid, que é da base do governador Eumano. Agora, como é que vai ficar essa história de 3 para 2 vagas aí? Olha, quantos serão para essas 2 vagas, eu ainda não sei. Eu sei que eu vou colocar meu nome à disposição do povo cearense. O deputado Guimarães é um quadro que tem se destacado também. Só não concordo em você dizer que o Cid Gomes é da base. O PDT, o Evandro, inclusive, está tendo muita dificuldade, tem que sair do PDT. Aqueles que estão na base do governo Eumano estão saindo do PDT, porque o PDT resolveu ser oposição e, inclusive, vai ser o nosso grande oponente aqui em Fortaleza. Há uma posição radicalizada por parte deles em relação a essa questão vindo do PDT. Então, o ex-governador Cid Gomes, ele é do PDT. Ele é do PDT. Então, dificilmente ele estará nessa composição.
Mas na política... Todo mundo entendia. Na política ninguém nunca diz nunca, jamais. É quem sabe, talvez, provavelmente. Então eu só quero colocar o seguinte, que há um entendimento desde a eleição passada de governador, né, na primeira eleição agora era o Camilo, porque só tinha uma vaga, ele tinha o privilégio de, saindo do governo, ser o candidato. Então, fomos para deputado federal, mas na próxima eu quero colocar meu nome à disposição do povo cearense para disputar a cadeira de senador. Tinha um entendimento, deputado, que essa entrada do senador Cid para comandar o PDT no estado do Ceará era para acalmar a casa e voltar o time à base. Pelo que o senhor tem visto, é isso que não tem acontecido? Não, pelo contrário, o ex-governador Cid tem incentivado ao seu partido, ao PDT, a ter candidaturas próprias em vários municípios, é o que eu tenho visto. Então, o que eu tenho visto, eu ando muito, vou sair daqui agora, vou para Itapipoca, ainda volto para ser padrinho de casamento lá em Brasília, da filha do ministro Barroso, e na sequência, eu voltarei no domingo ao Ceará de novo para um outro evento lá na região sul do estado. Então, eu ando muito, então eu tenho sentido no interior, pelo contrário, um acordo que foi feito para que o governador Cid Gomes não viesse para a base. O acordo que foi feito lá era para que ele ampliasse o número de candidatos do PDT no estado do Ceará. O PDT do estado do Ceará não compôs a nossa base nas eleições passadas. Não é que não quer dizer que a gente não aceite o PDT, mas o PDT tem uma posição radicalizada, inclusive pelo seu irmão Ciro Gomes, de fazer a disputa conosco. Então, se eles vão fazer a disputa conosco, não há possibilidade de aliança. Obrigado, ex-senador, deputado federal e possível senador novamente, Eunício Oliveira. Obrigado a você, obrigado ao povo do Ceará por ter me dado tantas oportunidades.